aqui dentro do estado. Então hoje nós estamos trabalhando principalmente em Paragominas e mais 15 municípios dentro do estado, a ser feito o mesmo trabalho que foi feito em Paragominas, tá? Então ela atua na conservação da natureza, só que o forte dela é cumprimento do Código Florestal, só que com sustentabilidade. Então a gente não vê só a parte do cumprimento do código, mas a gente vê a parte produtiva também. Então isso é um diferencial um pouco da TNC em relação a muitas ONGs que tem por aí, tá? Então a gente atua na conservação, mas cuida um pouco também a parte produtiva, que não adianta só você preservar sem poder produzir. Então todo mundo tem que produzir e tem que fazer a conservação também. Então a gente foi convidado para participar do projeto Município Verde e a gente iniciou o trabalho em 2009 em Paragominas, bastante na parte técnica. A TNC entrou com um certo recurso e a parte técnica também. A partir disso a gente começou a fazer algumas ações de levantamentos do que precisava ser feito para a retirada da lista. Então, como o Mauro comentou, Paragominas foi colocada uma lista negra e tinha alguns critérios para sair dentro dela. Então a TNC entrou com conhecimento para conseguir tirar o município do embargo. A partir disso a gente foi levantando mais informações que hoje fez com que o município soubesse da sua situação real, que é o que o Mauro falou. Entrou na lista por não conhecer a situação que existia dentro do município, tá? Então foi uma consequência. Esse trabalho que a gente fez foi como o Mauro disse, a gente não sabia exatamente o que tinha dentro da cumbuca. Quando foi ver, a situação não era tão ruim como se esperava, tá? Então, o grosso do projeto que a gente fez em Paragominas, ele baseou-se em cima do CAR, né? O CAR foi o carro-chefe. A gente intensificou a questão do cadastramento para a retirada da lista e também para cumprimento na questão do boi pirata, que era a exigência do Ministério Público. Então, você só poderia vender gado quem tivesse o CAR. Como até hoje funciona assim. Daqui a pouco a exigência está sendo quem não tiver lar não pode vender gado também. Então isso é um problema para o produtor. O produtor foi imposto isso para o produtor e vai chegar o prazo, tem o vencimento, você vai ter que ter esse documento em mãos, senão você não vai poder comercializar o gado. Então a TNC veio com esse conhecimento para fazer e intensificar o CAR dentro dos municípios, tá? No caso de Paragominas, o primeiro passo que a gente seguiu foi comprar uma imagem de satélite para o município inteiro, que essa imagem ela serviu de base para você fazer o cadastramento, tá? O produtor chegava com o perímetro da sua propriedade, a gente jogava em cima de uma imagem de satélite e já fazia o cadastramento dentro do CAR, tá? Então a TNC entrou com essa imagem, comprou essa imagem, não foi barata essa imagem. Trabalhamos em campo levantando pontos para posicionar estrategicamente a imagem no local correto e intensificamos o CAR. Em questão de 40 dias a gente cadastrou em torno de 450 mil hectares dentro do CAR. Foi um trabalho bem intenso. A gente tinha data para sair da lista, que era março do ano passado. Então a gente teve que trabalhar intensamente para conseguir tirar até março, a gente cadastrar esse número X de CAR dentro do sistema, tá? Então a imagem de satélite que foi adquirida, depois que ela estava adquirida, posicionada corretamente, a gente elaborou uma base cartográfica. O que é essa base cartográfica? A base cartográfica um mapa de uso, é saber exatamente o que tem de floresta, o que tem de área aberta, o que tem de juquira, o que tem de área alagada. Ela identifica tudo.
ela faz um diagnóstico em solo do que o município realmente tem. Então, compõe estradas, a hidrografia, a rede de drenagem, que vai servir depois de base para você fazer o CAR, para jogar dentro do sistema lá a rede de drenagem. As localidades, áreas indígenas, unidades de conservação, os assentamentos, as áreas dos assentamentos, tudo isso a gente levantou no município inteiro. Tá? Então ela compõe, a base cartográfica, ela compõe todos esses itens. E é fundamental você ter uma base cartográfica bem feita para poder fazer depois um CAR bem feito também. Porque em cima da base cartográfica, em cima da imagem, você vai jogar teus polígonos, o polígono que é a área da propriedade, e que na soma dele